Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, que prazer enorme estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar nessa live. Ontem a gente fez uma live que foi muito bacana, ontem nós fizemos uma live que foi enriquecedora para muita gente. Muitas pessoas comentaram, mandaram suas perguntas, tiraram suas dúvidas e principalmente conheceram essa minha ideia de fazer o Almir Gadelha Inspira. Durante algum tempo eu fiz alguns vídeos, né? Durante alguns meses eu fiz alguns vídeos e muita gente veio me perguntar, Almir, por que você não transforma isso em algo maior, assim, que as pessoas possam ter mais contato com esse conteúdo que você tem como coach, como pessoa que é palestrante, como desenvolvimento humano, enfim. As pessoas elas têm essa ideia, tiveram essa ideia e aí eu peguei e pensei, rapaz, é mesmo, eu posso fazer isso, eu posso realmente mudar a vida, impactar a vida de várias pessoas através desse tipo de conteúdo. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que participou ontem. Ontem foram quase 700 pessoas, eu falei 700 pessoas que estavam online comigo, recebendo esse conteúdo, um conteúdo motivacional, um conteúdo positivo, um conteúdo que impacta a vida das pessoas, que modifica a vida das outras pessoas e que eu posso, assim como coach, como hipnoterapeuta, como analista comportamental, também estar passando e ajudando a cada um de vocês, tá bom? Antes eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, que já estão aqui conosco, o George, o Sidney, o Júlio, também aqui o Jesus, também o Prudêncio, a Régia, ó, todo mundo aqui, eu vou combinar com vocês uma coisa muito importante, hein? Essa coisa é muito importante. Eu vou parar 2 momentos para poder ler os comentários das pessoas. Tá? Então, se você tem algum comentário, vai mandando comentário. Se você tem algum comentário para fazer sobre os vídeos, se você gosta dos vídeos, faz o seguinte, ó, vai lá, comenta alguma coisa, fala o que esses vídeos estão mudando na vida de vocês, o que está ajudando no dia a dia, nas relações, tá bom? Então, por isso é importante que você vá e comente o nosso vídeo. E comenta aqui na nossa live, tá bom? Quero antes divulgar também uma outra coisa que é muito importante, já de começo aqui. Eu fiz algumas redes sociais, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz o YouTube, tá? Almir Gadelha Inspira, muito importante, porque o conteúdo que antigamente eu postava aqui no meu Instagram, Almir Gadelha, agora eu tô colocando também no YouTube. Então, para você acessar esse conteúdo, para você ter esse conteúdo, acessa no YouTube, o YouTube, Almir Gadelha Inspira. O Instagram continua @Almir Gadelha, tá? Tem a fanpage também, a fanpage Almir Gadelha lá no Facebook. Então você acessa também, você que passa o dia no Facebook e no Twitter, @Almir Gadelha. Mas o mais importante é que na minha bio do Instagram, você tem o link para você poder receber esse conteúdo no seu e-mail. Então você vai lá na minha bio no Instagram, coloca lá Almir Gadelha, você clica naquele link. Quando você clicar naquele link, ele vai mandar para o seu e-mail, vai mandar direto para o seu e-mail um outro link de confirmação. É importante confirmar esse link. Ontem, centenas de pessoas fizeram isso e eu quero muito que você possa fazer isso também. Sabe por quê? Porque se você quer dar um start, se você quer saber qual é o seu próximo degrau da vida, se você quer melhorar o seu condicionamento, conseguir atingir as suas metas, é importantíssimo, muito importante mesmo, que você possa dar esse próximo passo, tá? Qual é o seu próximo passo. Inclusive, eu vou começar lembrando um pouquinho do que a gente fez ontem, porque ontem nós falamos sobre start. Tá? O que é esse start? O start é a condição de se entender, se compreender e pensar, Almir, eu preciso melhorar a minha vida, preciso melhorar minhas metas, preciso melhorar os meus resultados, eu preciso realizar os meus sonhos. Eu tenho vários sonhos na vida, eu tenho vários ideais na vida, eu vejo aquelas pessoas bem-sucedidas e eu quero ser igual a elas. Então, o que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, nada mais é do que estar te ajudando a realizar essas metas, a realizar esse sonho. Por quê? Realizar esses sonhos. Por quê? Porque eu, como coach, eu vejo que eu consigo ajudar lá na clínica, ou então lá na sala, eu consigo ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, a chegar mais rápido nos seus ideais, né? A chegar mais rápido, a atingir mais rápido as suas metas.
E o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. É poder ajudar você também a chegar a essa meta. E ontem nós tivemos um assunto que foi muito legal, que foi o start, né? Ou seja, qual é o start? Quando é que você vai começar a se desenvolver? Quando é que você vai começar a dar esse pulo do gato, a fazer com que as coisas elas realmente aconteçam? Então, é muito, muito importante, muito valioso que você consiga se compreender e se compreendendo você saiba dar o seu start. Eu sempre conto nas minhas palestras, e aí tem muita gente que vai assistir as minhas palestras e tal, eu sempre conto nas minhas palestras para as pessoas uma história do degrau. E o que é o degrau? Qual é o próximo degrau? Ou seja, para onde você quer ir? O que você quer fazer, né? Que tipo de conteúdo está modificando a sua vida? Então, eu sempre digo o seguinte, que se você tivesse um livro para escrever, né? Esse livro ele tivesse 365 páginas e todos os dias você escrever uma página, no final do ano você vai ter concluído o seu livro. Mas, é o seguinte, o que pode acontecer? Você pode fazer algo bem melhor. Você pode escrever todos os dias 2 páginas desse livro. Então você vai conseguir ter resultados 2 vezes mais rápido. Ou seja, o livro que iria ficar pronto em 365 dias vai ficar pronto em 6 meses, ou seja, na metade. Ou seja, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar àquilo que você quer, mais rápido você vai ter os seus resultados. Então, eu sempre digo o seguinte, que é importante que as pessoas elas percebam para onde elas querem ir, tá? Elas deem o seu start, mas principalmente elas saibam subir degrau por degrau. Porque tem muita gente que pensa que a vida é de repente, acontece do nada, é um estopim, pum, fiquei famoso, pum, tenho dinheiro, pum, a coisa deu certo. Não, não é assim. Gente, todo dia é preciso subir degrau por degrau. Então, se você tem ansiedade, se você é uma pessoa que tem algum tipo de depressão, se você é uma pessoa que você é muito, enfim, não está conseguindo realizar as suas metas, se você é uma pessoa que você tem sonhos, mas esses sonhos estão bem distantes de você, é importantíssimo que você entenda que nada vai acontecer de uma hora para outra. Quando a gente fala, eu dou até o exemplo das pessoas. E aí tem um vídeo muito interessante que roda pela internet de um psicólogo chamado Rossandro Klinger. O Rossandro, ele até aparece nos programas dando o seu depoimento, fazendo aí um pouquinho do seu, enfim, das suas palestras e tal. E o Rossandro, ele tem um vídeo que ele fala que nada acontece por acaso, não existe o de repente. E aí ele usa uma metáfora que eu gosto muito, não existe o de repente fiquei gordo. Gente, não existe de repente, pum, ficou gordo. É claro que existem alguns casos que a ciência ela explica que tem pessoas que têm algum tipo de deficiência e por conta disso elas engordam. Agora, não existe o fiquei gordo de repente. A gente vai comendo um pãozinho carioca, a gente vai comendo uma comidinha, um sanduíche de fast food, a gente vai ficando gordo com o tempo. Então, é a mesma coisa o inverso. Se você quiser emagrecer, se você quer emagrecer, você tem que ir retirando as coisas que te engordam, porque é um cálculo muito simples, né? O cálculo é, o que me engorda, tiro aquilo dali. Porque você tem uma vida toda para você poder respeitar aquilo de mais importante que Deus te deu, que é o teu corpo. Então, você tem que honrar isso, tá? Então, assim, quando a gente dá esse exemplo da pessoa que está acima do peso, a gente vê que isso pode ser usado em qualquer área da nossa vida. Isso pode ser usado em qualquer área da nossa vida. Então, os nossos relacionamentos, eles não ficam de repente. Não é de repente que a pessoa, ela fica... Deixa eu pedir para baixar um pouquinho o ar-condicionado aqui para mim? Tu pode pedir para baixar? Então, assim, na verdade, não existe o de repente. De repente, meu casamento não deu certo. De repente, o meu trabalho, as coisas ficaram erradas, a coisa começou a não acontecer. Não existe isso. Ou seja, é dia após dia que você vai fazendo que as coisas elas não aconteçam.
Então perceba isso na sua vida, tá? Em que momento você está deixando que isso passe a te agredir e isso esteja agredindo também os teus resultados. Então é importante subir degrau por degrau, é importante todos os dias estar pensando, bom, se eu não consigo correr 20 quilômetros, eu começo caminhando 500 metros. No outro dia eu começo 600, na outra semana eu tento 700, até que uma hora você vai estar conseguindo caminhar 1 quilômetro, depois 2, depois 3. Então é importante que você vá subindo degrau por degrau. Tenha paciência. A paciência é um dom que a gente vai aprendendo. Não tenha ansiedade de querer ter o resultado logo do dia para a noite. Agora, é óbvio que você pode se ajudar. Você pode se ajudar e muito. Você pode se ajudar sim, tá? Um outro tema que eu queria falar com vocês aqui, fora esse start, fora esse começo, é que ninguém, absolutamente ninguém tem sorte. Existe até as coincidências. E aí eu sempre conto nas minhas palestras uma outra historinha também que é muito interessante, que é o seguinte: quando você vai numa corrida de cavalo, você vai num jockey e você aposta em um corredor de cavalo e o cavalo ganha, isso a gente considera sorte. Se você aposta no mesmo cavalo e o cavalo ganha outra vez, isso a gente considera coincidência. Mas se você aposta uma terceira vez no mesmo cavalo e o cavalo ganha, você pode continuar apostando naquele cavalo porque o cavalo é bom. Ou seja, às vezes a gente não consegue compreender o que é a sorte. Gente, sorte é você se preparar. Sorte é você estar preparado para aquele instante, para aquele momento. E aí eu te pergunto, o quanto você está preparado para que você possa, naquele instante, assumir a responsabilidade e pegar para você o que foi destinado para você? Ou você não está preparado? Aí eu te pergunto mais uma vez, assim como eu perguntei ontem, quantos livros você anda lendo nesses últimos meses? Quantos livros você leu no ano passado? Quantos vídeos no YouTube, vídeos motivacionais, vídeos sobre positividade, vídeos que vão te ajudar a dar um passo maior na sua vida, quantos vídeos você anda assistindo? O que você está fazendo para melhorar os seus resultados na sua vida? Ou você simplesmente está esperando que a coisa caia no seu colo? A coisa não vai cair no seu colo. As situações elas não vão cair no seu colo. A única forma que você pode ter de sorte é ganhar na Mega Sena e ainda assim é mais fácil você ser canonizado do que você ganhar na Mega Sena, porque a possibilidade é de 1 para 50 milhões. Mas olha, não espere que a sorte aconteça para que você possa vir a ter sucesso na sua vida. Não espere isso. Quando você espera isso, você dá de encontro a uma coisa que se chama frustração. E olha, frustração é algo que hoje muita gente está sofrendo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão esperando o resultado, que o resultado caia no colo delas. Elas estão esperando que as coisas aconteçam do nada. E não vai acontecer do nada. É importantíssimo mesmo que você tome consciência de que a vitória pertence a quem acredita que vai conseguir, mas antes é preciso estar preparado, porque se você não estiver preparado, nada vai acontecer na sua vida, tá? Então é preciso se preparar. Por isso que eu falo tanto para vocês, olha, procure alguém que possa te ajudar. Seja um psicólogo, um psiquiatra, seja um coach, seja um analista comportamental, seja um terapeuta. Você precisa de alguém para que você diga, poxa, essa pessoa aqui, que é uma pessoa da minha confiança, ela pode me ajudar a melhorar os meus resultados. E eu acredito muito que todas as pessoas, sem exceção, podem melhorar os resultados que têm na vida. Todas as pessoas, sem exceção, vou repetir, podem melhorar os resultados que têm na vida. Seja qualquer resultado que ela quiser ter. Seja passar num concurso, passar em um vestibular, passar no Enem, seja melhorar o salário, seja melhorar a posição social, a posição financeira, melhorar qualquer coisa. Ela pode se conhecer mais e ela pode ter melhores resultados. E é para isso que eu estou aqui e eu quero te mostrar mais uma vez uma coisa muito legal. Olha só! YouTube, Almir Gadelha Inspira. Eu quero muito que você vá lá no YouTube, quando terminar a live, agora não, hein? Quando terminar a live, vai lá no YouTube e clica no joinha e clica para se inscrever no canal do YouTube. Almir Gadelha Inspira. Aqueles vídeos que eu estou colocando no meu Instagram, agora eu vou colocar lá no YouTube, tá? Então, corre no YouTube e faz isso.
se inscreve no meu canal lá no YouTube. Também o Instagram, @almirgadelha, a fanpage. Nós também vamos colocar um material, que é um material muito legal, tá aqui ó, fanpage, Almir Gadelha, lá no Facebook. Você que passa o dia no Facebook, comece a olhar coisas que vão modificar a sua vida, que vão melhorar a sua vida, que vão melhorar o seu rendimento. Lá na minha fanpage a gente tem um material que eu estou mandando para vocês que vai impactar a vida de vocês. Acreditem nisso que eu estou falando, tá? E o Twitter é @almirgadelha também. Eu quero que você me siga no Twitter, qualquer um desses canais. Por que eu pensei nisso? Mais uma vez, vou contar para vocês. Muitas coisas estavam acontecendo, os vídeos que eu estava fazendo, que mandava pelo WhatsApp, que mandava pelo Instagram, enfim, mandava pelo Facebook, estavam viralizando. Tem vídeos meus no Instagram que tem 1.700.000 visualizações, perdão, no Instagram não, no Facebook. E esses vídeos, eles estavam impactando a vida de tantas pessoas que eu resolvi melhorar essa minha ideia. Eu resolvi fazer o Almir Gadelha Inspira para poder inspirar vocês aqui nessa ideia. Vou ler aqui alguns comentários. Muita gente está mandando aqui abraço para mim. Vou ler aqui para vocês, tá bom? O Roberto, Tinícia, o professor Luan está falando a sorte é resultado de muita dedicação. Certíssimo, Luan. Você está certíssimo nisso, tá? Vitória também, Alana, o Rafael Nunes, por onde começar? Boa pergunta, por onde começar? Gente, podem mandar, tá, suas perguntas para cá. Adele, olha, as pessoas falam muito que deveriam seguir o outro profissional, porque ser locutora de rádio, apresentadora nesse meio é muito sujeira, tá achando que é difícil. Inclusive, olha, vou dar uma sugestão para vocês, tá? A Eli tá falando que tem muita dificuldade, que tem muito medo. Também um abraço aqui para a Eshlas. Rafaela tá falando que adora receber as mensagens, levanta alto astral e autoestima. Ó, vamos falar de duas palavrinhas aqui muito legais, muito importantes. Uma palavra que as pessoas usam muito hoje em dia, difícil. Troque a palavra difícil pela palavra desafiador. Troque todas as vezes que você for utilizar a palavra difícil, troque a palavra difícil por desafiador. Por que isso? Porque quando você fala difícil, o seu subconsciente entende que é algo que te puxa para baixo. Então isso daqui é muito difícil. Já a palavra desafiador para o subconsciente, ela funciona de uma outra forma. Ela tem um outro poder, ela tem uma outra atitude, uma outra ação. Porque o desafiador dá aquela ideia de que você está tentando, de que você vai tentar, de que você vai vencer. É algo que você está lá, que você pensa no futuro. Você vê uma esperança, uma expectativa. Então, todas as vezes que você for utilizar em frases escritas, que saia da sua boca, ou que você esteja lendo em algum canto, ou queira escrever em algum lugar, tire essa palavra difícil da sua cabeça, coloque desafiador. Então, isso é muito desafiador para a minha vida. Conseguir um emprego está sendo muito desafiador, porque conseguir um emprego está sendo muito difícil, tem um sentido para a nossa cabeça, para o nosso subconsciente. Quero conseguir um emprego está muito desafiador, já tem um outro tipo de pensamento, não é verdade? Então, olha, sempre, isso é uma dica de ouro, tá, gente? Ó, troque a palavra difícil pela palavra desafiador. Quando você faz isso, tudo modifica dentro de você. Por quê? Porque o seu subconsciente recebe informações positivas. Positividade sempre. Inclusive, depois eu vou fazer uma live falando só sobre positividade. Porque essa daqui é falando sobre agradecer, mas eu tô deixando eu agradecer, vocês estão percebendo lá pro finalzinho, tá? Lá pro final a gente vai fazer o nosso tema aqui sobre agradecer, porque é um tema muito legal também. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever e receber todo esse material. Essa live tá chegando agora aqui, tá entendendo agora como é que tá esse processo? O que você vai fazer? Vai lá na minha bio e tem um link. Você clica nesse link para você receber no seu e-mail todo o conteúdo do Almir Gadelha Inspira. Todo o conteúdo do Almir Gadelha Inspira. E nós estamos preparando um conteúdo fantástico, um conteúdo impactante, um conteúdo que já mudou a visão de muitas pessoas e que vai com certeza mudar a sua visão também. Agora, o que eu quero? Eu quero que você clique no link que está na minha bio e vá lá no seu e-mail
e confirma. Tem que confirmar. Se não confirmar, não vai receber, tá? É importante confirmar o que a gente está pedindo para você, tá certo? Então, eu quero falar sobre um outro assunto aqui, voltando a falar sobre a questão da sorte. Então, gente, ó, não espera muito não espera a sorte cair no seu colo, não espera as coisas acontecerem do nada, porque quando você espera que tudo venha de uma forma muito fácil, muitas vezes essa coisa que é muito fácil pode não ser valorizada por você, ou pode não ser valorizada pelo seu meio. Então é importante que você possa pensar sobre isso, é importantíssimo que você possa pensar a respeito disso, tá legal? Olha, eu ontem, aqui na live, eu recebi muitas pessoas que estavam falando sobre o medo. Muitas pessoas estavam falando sobre medo, muitas pessoas. E eu quero que você pare e preste atenção agora. Por quê? Porque agora a gente vai falar de como que você pode, vou dar uma dica de ouro, de como que você pode superar esse medo. Você pode superar pode ter controle sobre esse medo, tá? Então eu vou dar essa dica agora, que é uma dica importantíssima. Então você fica aqui comigo porque eu quero muito que você possa entender isso. E eu quero pedir também o seguinte, amanhã nós vamos fazer uma outra live. Essa outra live que nós vamos fazer, eu quero que você convide um amigo seu que você gosta muito. Ou uma pessoa que esteja sofrendo, passando por algum tipo de dificuldade, que precise ouvir uma palavra positiva, precisa ouvir uma palavra motivacional. Ela às vezes não tinha dinheiro para pagar uma palestra, para ir para algum palestrante. Olha, amanhã nós vamos tratar de um tema que eu estou vendo eu tenho 2 temas que eu quero falar, mas daqui para o final da live eu vou definir qual é o tema da nossa próxima live, que vai ser amanhã às 7 horas. Mas eu quero muito que você possa convidar um amigo seu. Olha, gente, cada pessoa mesmo tem alguém que a gente ama muito. Então, seja o seu irmão, seja o seu melhor amigo, seja o seu patrão, seja um amigo do trabalho, se você tem alguém que você ama muito e que precisa receber esse tipo de conteúdo, dá essa dica para ela, vai lá e fala, olha, tem um cara chamado Almir, que é um analista comportamental, que é um coach, que é terapeuta, que é hipnoterapeuta, que tem conhecimento a respeito de como pode modificar e te ajudar nesse aspecto, e ele está dando esse conteúdo de graça. Gente, esse conteúdo que a gente tá mandando para você é um conteúdo de forma gratuita. Então, assim, é um conteúdo de forma gratuita que você pode receber através do seu e-mail, tá? Através do seu e-mail. Então, você abre lá o seu e-mail e, pum, tem algo que vai melhorar. Porque, olha, se eu puder te dar uma dica, essa é uma dica de ouro de verdade. Dica de ouro do Almigadelha. Anota aí, hein? Dica de ouro do Almigadelha. Olha, a motivação é um prato que precisa ser comido quente todos os dias. Não adianta você se motivar uma vez por ano e daqui a 6 meses você se sente desmotivado de novo. Não, a motivação é um prato que precisa ser comido todos os dias. E todos os dias eu vou mandar algo que vai motivar você. Todos os dias, nós gravamos muitos conteúdos já, todos os dias você vai receber através do meu canal no YouTube, através do meu Instagram, através do Twitter, através da página do Facebook, todos os dias eu vou mandar um conteúdo exclusivo para você que se inscrever. Então é por isso que eu peço para você, se inscreva e dê essa ideia para alguém que está aí na sua casa, tá bom? Mas eu estava falando de um assunto aqui, mudei de assunto porque eu quero falar o seguinte, olha, sobre os medos, né? Vou dar dicas sobre medo. Por quê? Porque muita gente tem medo. O medo, ele é um sentimento, uma emoção. O medo, ele é muito incrível porque o medo é a única coisa que pode te paralisar. E se você tem medo de fazer alguma coisa, se você tem medo de tomar uma decisão, né? Eu quero comprar um carro, mas eu tenho medo. Eu quero sair do meu emprego, mas eu tenho medo. Eu quero poder sair de um relacionamento abusivo, eu tenho medo. Eu quero sair de casa para procurar um tratamento com alguém que eu confie? Tenho medo. Então, assim, o medo é algo que é extraordinário, que assim, eu vejo muita gente com medo, mas o medo, ele é algo que ele destrói os sonhos. Ele destrói completamente os sonhos. E se você se sente assim, ou conhece alguém que se sinta assim, eu vou falar para você nesse exato instante, tá? Medo.
Vamos falar sobre o medo, porque o medo é algo que ele impacta. Por que a gente tem medo? O medo, ele é uma sensação impulsiva, ou seja, explicando de maneira muito fácil, o medo ele vai acontecer dentro de você. Ele vai vir, ele vai eclodir. É muito simples isso. Às vezes você está aqui, pum, senti medo, não é verdade? Você não pede para ter medo. E muitas vezes você precisa saber controlar esse medo, não é verdade? Você precisa saber controlar o medo. Porque quando você controla qualquer coisa, você tem domínio sobre essa coisa. Se você controlar o seu medo, você vai ter domínio sobre o seu medo. E se você é alguém que tem medo de dar um passo maior na sua vida, se você é alguém que tem algum tipo de problema e que o medo te atrapalha, se você é alguém que está pensando, poxa, eu queria ter determinado tipo de resultado, eu queria ter determinado tipo de salário, eu queria aumentar o meu salário, eu queria ter riqueza financeira, eu queria ter riqueza profissional, eu queria ser um profissional melhor, eu queria ser uma pessoa melhor. Gente, hoje em dia, as empresas elas não querem saber só de pessoas talentosas. Elas querem saber de pessoas que têm um comportamento, que se deem bem com as outras pessoas. Elas querem saber de pessoas que são ricas de energia, de vontade, de desejo. E se você se sente assim um pouco desmotivado, vou falar para você agora, olha, gente, não tem outra fórmula de você dominar, não tem outra forma de você dominar os seus medos se você não tiver controle sobre eles. Aí eu vou te dar uma dica que é uma dica muito importante, uma dica que foi muito importante para mim no período em que eu estava fazendo o meu processo de autoconhecimento. Foi muito importante para mim mesmo. Olha, se você não souber identificar os seus medos, a coisa ela não vai caminhar. Então, o primeiro passo que você deve ter é onde eu sinto medo. Agora eu vou dar outra dica de ouro, hein? Outra dica de ouro do Almir Gadelha. Dica de ouro do Almir Gadelha, tá? Anote. Se você tem um papelzinho aí ou no seu celular, anota. Você precisa ver, tirar isso da sua cabeça. Tirar isso da sua cabeça, esse seu pensamento que está só aqui, ó. Coloca o pensamento em prática, coloca o pensamento num papel. É importantíssimo que você coloque o seu pensamento no papel. Mas vamos falar sobre a questão do medo, porque o medo é algo que anda paralisando o mundo. Eu vejo um mundo de pessoas que tem muito medo o tempo todo. Então, se você tem medo, você precisa primeiro identificar o que te causa medo. Eu tenho medo quando eu discuto com a minha esposa. Eu tenho medo quando eu discuto com o meu marido. Eu tenho medo quando eu vou falar e dialogar com o meu chefe. Eu tenho medo de pagar um curso, porque esse curso pode causar algum tipo de dano financeiro para mim no futuro. Eu tenho medo de sair de casa porque eu posso ser assaltado. Eu tenho medo de comprar um carro porque eu não sei se eu vou conseguir pagar. Medo. E medo todas as pessoas têm. Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas têm. Então, se eu puder te dar uma dica de ouro hoje a respeito do medo, essa dica, gente, é infalível. Anote o que te causa medo. Anota, ó. Isso me causa medo. Então, você primeiro precisa identificar. Inclusive, eu quero que vocês falem pra mim, tá? O que causa medo em vocês? Vão falando pra mim aí, porque daqui a pouquinho eu vou ler mais uma vez os comentários e eu quero saber o que te causa medo. Olha, a Nanda diz, é sempre bom ter um bloco de anotações. O Silvano tá falando dica de ouro. Vili Meio tá falando dica de ouro, foi muito bacana também. Elisângela tá falando, eu quero emprego. Olha, a Mili tá falando assim, ó, o medo de muitas pessoas é falar em público, que as mãos gelam. Então, ó, medo. A gente tá falando sobre medo agora. Então, a primeira dica sobre o medo você precisa anotar. Anote o que te causa medo. Anote aquilo que está te causando medo. Tá? Então, seja qualquer coisa na sua vida, você precisa anotar. Segundo ponto importantíssimo para isso, segundo ponto importante para quem está sentindo medo agora, para quem tem medo de algo que está impactando nos seus sonhos. Segundo ponto, hein? Você precisa identificar quais são os seus pontos fracos. Identifique quais são os seus pontos fracos. Se tem algo que te causa medo, é porque tem algo que é fraco dentro de você que está auxiliando essa sensação, está aumentando essa sensação de medo e de insegurança dentro de ti. Porque se você tiver
certeza daquilo que você quer, se você tiver certeza daquilo que você pensa, se você tiver muito convicto de tudo que você vai fazer, gente, o medo ele não vai existir. Por quê? Porque você tem controle sobre o medo. Quando você tem controle sobre algo, o medo ele não vem. Ele pode até vir, porque é muito natural. Mas se você tem controle, opa, peraí, eu tô aqui, eu vou fazer a diferença nesse negócio. Eu vou fazer a diferença nesse processo. Então pense em algo, por exemplo, que você é muito bom. Você é muito bom em, por exemplo, no meu caso, eu considero que eu sou muito bom em comunicação. Em alguns aspectos, em alguns momentos, o medo ele vai surgir. Mas como é algo que eu tenho muito domínio, porque eu já estudei muito, porque eu já pratiquei muito, o que acontece? Acontece que eu tenho domínio sobre esse medo. Vocês conseguem perceber isso? Perceba isso. Quando você tem domínio sobre aquele tipo de medo, você consegue manipular o medo. Você consegue manipular as situações. Tá? Então, o primeiro ponto que eu te dou, quer dizer, o segundo ponto, a segunda dica de ouro que eu te dou a respeito do medo é: a primeira, você precisa identificar o que te causa medo. E segundo, você identificar os seus pontos fracos. E olha, quais são os pontos fracos da maioria das pessoas? A maioria das pessoas, elas são desqualificadas. O que é uma pessoa desqualificada? É um erro? Não, claro que não é um erro. É um problema? Não, não é. Às vezes a pessoa não teve o start certo daquele momento certo, às vezes a pessoa não teve pessoas, amigos certos para poder ajudar nesse start aí, de poder melhorar, mas pessoas desqualificadas, pessoas que não se prepararam, pessoas que não estudaram, pessoas que não leram. Elas, o que a gente pode, concluir dessas pessoas? São pessoas que estão deixando que a sorte delas dependa dos outros, ou seja, que os resultados delas dependam dos outros, tá? Então, é por isso que eu falo muito aqui para vocês, quando você identifica o seu medo, quando você identifica o que está te causando esse medo, quando você consegue identificar também os seus pontos fracos, você ganha um outro tipo de domínio a respeito disso. Por quê? Porque você sabe em que ponto você precisa melhorar. Então, digamos, você é uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos, mas você não sabe falar inglês. Você quer ir para os Estados Unidos, você quer trabalhar nos Estados Unidos, mas tudo que você vê são as dificuldades. Por que você vê as dificuldades? Porque você tem medo. Quando você tem medo por quê? Porque você não sabe falar inglês. Mas se você soubesse falar inglês, a coisa já seria diferente. Você consegue identificar isso? Então assim, quando você consegue olhar a coisa de maneira diferente, ela ganha uma outra proporção na sua vida. Então assim, eu peço para que vocês inclusive mandem aqui na nossa live sobre o que vocês têm medo aqui. Olha, a minha sogra tem medo do escuro, é normal? Mas é medo, todo mundo tem algum tipo de medo, porque o medo está ligado à crença. Inclusive, crença é algo que é um tema muito bom para a gente fazer uma live também, tá? Eu me importo muito com as pessoas pensando sobre mim. Olha que interessante isso, né? Isso também dá um tema muito, muito legal para a gente falar. Medo em público, do que as pessoas pensam sobre mim, do que podem pensar. Eu gravei inclusive um vídeo, eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo, que ele fala o seguinte: o que as pessoas pensam ao nosso respeito é problema delas. Porque a gente deve se preocupar muito mais com a nossa consciência do que com a nossa reputação. Porque a nossa consciência é o que a gente é. E a nossa reputação é o que os outros pensam sobre a gente. E o que os outros pensam sobre você é problema deles. Você precisa viver a sua vida, você precisa viver a sua felicidade. Esqueça disso, esqueça desse problema, esqueça do que as outras pessoas estão pensando ao seu respeito. Pense sobre você, no que você precisa para ser feliz hoje. Tá? Então, vamos voltar a falar sobre o medo? Identificou, primeiro, o que te causa medo, né? Ah, isso me causa medo. É nesse instante, é o gatilho, né? É nesse instante que eu sinto medo. 2, identificar os seus pontos fracos. Por que você precisa identificar os seus pontos fracos? Porque quando você identifica os seus pontos fracos, você consegue melhorar esses pontos. Então, se você identifica os pontos fracos e consegue melhorar os pontos, você tem mais domínio a respeito do medo. E o que a gente pode fazer? Almir, preciso de uma terceira dica. Essas 2 dicas foram muito boas, mas eu preciso de uma terceira dica.
Na verdade, eu já dei 3 dicas, eu tô dando a 4ª agora, né? 1, anotar. Dica de ouro do Amiga dele, hein? Anotar. Você precisa anotar. 2, você precisa identificar em que momento que esse medo existe na sua vida. 3, identificar os seus pontos fracos, ou seja, quando que você é dominado pelo medo. 4, e o mais importante, identificar os seus pontos fortes, ou seja, no que você é bom. Você já conseguiu ver isso? Já conseguiu dar uma pensada? Você olha assim ao seu redor e você diz, rapaz, eu sou bom nisso. Tem essa questão que eu sou muito bom. Eu sou bom em cálculos, eu sou bom em texto, eu sou bom em administração, eu sou bom em gestão de pessoas, eu sou bom na minha profissão. Não é aquilo que você sonha, são coisas diferentes. Tá? Aquilo que você sonha ser é diferente daquilo que você é bom. Você tem que saber diferenciar isso também, tá bom? É importante você saber isso? É importante você saber isso. É importante saber, então, pontos fracos e pontos fortes. Então, qual é o seu ponto forte que você tá pensando aí a respeito quando a gente fala de medo? Ou seja, o que pode destruir o teu medo? Tem uma pergunta aqui. O Ronali Brito tem experiência, conhecimento, mas tem medo de tentar e recomeçar. Já a gente responde essa pergunta aqui. Olha, então, medo. A gente está falando de medo aqui. O que poderia destruir o seu medo? Tá? O que poderia destruir o seu medo? Quais são os pontos que iriam fazer diferença para você conseguir destruir aquele medo que você tem? Né? Então, eu falo muito bem. Isso poderia ser algo que poderia ser usado para acabar com o seu medo? Poderia. Eu tenho uma capacidade muito grande de interagir com as pessoas. Isso poderia ser usado para poder melhorar a sua condição do seu medo? Poderia. Então, gente, tudo é uma escadinha, aquilo que eu estou falando para você. Você precisa analisar os detalhes, porque a coisa ela não vai acontecer do dia para a noite. É preciso ser trabalhado, é preciso ser estudado, é preciso ser pensado. Você precisa ter conhecimento a respeito de tudo que você está fazendo na sua vida. Então, você tem um conhecimento a respeito do seu medo. Se é o medo que está te bloqueando, se é a sua ansiedade que está te bloqueando, você precisa conhecer essa ansiedade, você precisa conhecer esse seu medo, você precisa conhecer o que está fazendo com que você não seja uma pessoa que a gente chama de uma pessoa de alta performance. A pessoa de alta performance é aquela que tem conhecimento a respeito de si, ela sabe onde ela está, ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe o caminho que ela quer trilhar para chegar até esse lugar. É muito simples mesmo. Agora, o Ronaldo me perguntou, Ronali perguntou o seguinte, ele tem experiência, tem conhecimento, mas tem medo de tentar e recomeçar. Se você tenta e você erra, isso não está sob seu domínio, muitas vezes. Se você tenta e a coisa não dá certo, isso também não está sob o seu domínio. Então você não tem culpa de absolutamente nada. Se você tenta, consegue e depois você esquece, não termina, isso também está às vezes pode não estar sob seu domínio. Mas recomeçar está sob seu domínio. Recomeçar é uma atitude que só você pode tomar. Recomeçar é uma atitude que está sob o seu domínio. Eu muitas vezes, já expliquei aqui, já conheci muitas pessoas que elas deram tropeços na vida, em que elas perderam muitas coisas, em que elas começaram do zero, ou que elas eram muito ricas e fracassaram naquilo que queriam da vida. Agora, recomeçar é uma qualidade que só depende de você, unicamente. Eu preciso recomeçar. Eu preciso dar a volta por cima. Eu preciso me levantar, eu preciso me motivar, eu preciso ser uma pessoa mais positiva, eu preciso me inteirar no que está acontecendo, eu preciso procurar algo que vá me ajudar. Gente, o que pode... Eu digo sempre que o YouTube ele é uma faculdade que você pode ter, porque você acha tudo no YouTube, você acha tudo no Google. Mas a grande parte das pessoas, elas pegam as redes sociais, que são maravilhosas, se você souber utilizar, e o que você faz? Vai olhar a vida dos outros, vai procurar alguma coisa que não vai te levar no futuro de maneira nenhuma. Esse material que a gente está fazendo agora para você é um material, e eu pensei nesse material que pudesse impactar e melhorar a vida das outras pessoas. Tá? Então, assim, vamos voltar aqui
a falar sobre a questão do medo, porque tem muita gente falando sobre medo aqui. É a última vez que a gente vai falar aqui sobre o medo. Tem pessoas que têm medo de falar em público. O medo é algo muito normal, né? A Estela Barros tem medo dos pais. Olha, às vezes, esse é um assunto sempre muito delicado para se tratar, porque cada caso é um caso. Mas cada algema que existe na sua vida, ela existe somente na sua cabeça. Então, nós criamos algemas, nós criamos grades ao nosso redor, nós que nos fechamos às possibilidades, porque tudo isso está dentro da nossa cabeça. Tem aquelas pessoas que acham que, por exemplo, que podem morar na praia. Tem pessoas que acham que podem viajar pelo mundo e conhecer o mundo e são felicíssimas. Então, um outro tema, viu, que a gente pode fazer é sobre a questão da felicidade, porque, olha, felicidade é algo que muita gente está deixando sempre para depois. Felicidade é algo que as pessoas estão deixando para começar a se alimentar amanhã de felicidade. As pessoas, elas muitas vezes estão deixando que a felicidade dela dependa dos outros, né? Então, assim, esse é um assunto muito delicado, a questão do medo dos pais. Mas olha, tente compreender sempre que os seus pais, na verdade, eles querem o melhor para você, porque eles também têm medo. Então, quando eles te barram de alguma coisa, eles estão com medo de você ser uma pessoa fracassada, porque todo pai, toda mãe, no fundo, ama o filho. Pode discordar de algumas coisas, pode concordar com outras, mas todo pai ama o filho. Então, assim, os pais, na verdade, eles também têm aquele receio de que a coisa possa dar errado. Então, quando ele tem aquele receio, ele às vezes bloqueia o filho aqui, bloqueia o filho acolá, ou bloqueia aquela situação. Para quê? Para que o filho também não seja derrotado. Então, assim, tente administrar essa situação. Administre essa situação tanto para o seu lado, quanto para o lado também dos seus pais, enquanto você depende deles, é claro. Tem uma outra pergunta? Tem uma outra pergunta. A Cíntia diz que tem medo de dirigir. Cíntia, você já procurou uma ciência que se chama hipnose, a hipnoterapia? Olha, a hipnoterapia ela é fantástica, porque, vou falar rapidinho aqui nesses próximos 2 minutos de hipnose, tá? O que é a hipnose? A hipnose é um estado de consciência alterado. Ou seja, você consegue, com a hipnose, acessar o seu subconsciente, compreender aquele instante em que foi gerado aquele medo e dar um novo significado a isso. Então, procure um terapeuta, tá? Ou continue acessando as nossas lives, porque a gente também vai falar mais vezes a respeito desse acesso, desse assunto. E aí, quando você procurar esse terapeuta, ou quando você tiver acesso a esse tipo de conteúdo através das nossas lives, você vai compreender que você pode sim ressignificar esse instante. Ressignificar significa dar um novo sentido, dar um novo significado, aquilo que muitas vezes pode estar te atrapalhando em tudo. Em dirigir, em falar em público, em falar com o seu patrão, enfim, dar um passo maior na sua vida. É sempre muito importante. Mas vamos falar nesses próximos... falta só 15 minutos, meu Deus. A gente vai fazer uma live amanhã, tá? Só te avisando, tá bom? Mas a gente não acabou ainda não. Vamos falar agora sobre o poder de agradecer. Olha, a gratidão na frequência vibracional, que é um outro estudo que a gente também vai passar aqui nas nossas lives, ela é um sentimento fortíssimo, e um sentimento que pode e muda toda a condição, todos os resultados que a gente tem na nossa vida, todos, absolutamente todos. E ontem eu comecei a falar sobre a questão da gratidão e comecei a falar como que era o processo do meu dia a dia. Todos os dias de manhã, eu vou ensinar um exercício para você, e esse exercício ele vai modificar completamente os seus resultados. Primeiro eu quero que você perceba o que te causa frustração na sua vida. O que está te frustrando ultimamente? Né? O que está te deixando triste? O que está te puxando para baixo? O que está fazendo com que você não tenha os resultados que você quer ter? Pensa sobre isso. Pensa agora, como é que está o seu estado espiritual, o seu estado emocional, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Como é que está isso agora, nesse exato instante? Pensa aí para mim. Tem muita gente que está me mandando recados aqui, depois a gente vai mandar um alô para todo mundo aqui. Mas, o que está te atrapalhando a você dar um passo maior na sua vida? O que está te atrapalhando a você a tentar
e não está conseguindo realizar aquela meta, aquele sonho, aquele empreendimento, aquele carro, enfim, o que está te atrapalhando? Identifica agora tudo isso. E aí eu vou te ensinar sobre a gratidão, porque olha, eu digo sempre para todo mundo assim, se você hoje pudesse aí, fica só me ouvindo e aí em casa, fecha os olhos. Não precisa me ver não, fecha os olhos aí na sua casa. Onde você estiver, feche os olhos e imagine que você é uma pessoa que perdeu a visão. Você perdeu a visão completamente, você não está mais enxergando nada. A partir de agora, você só consegue ver aí o escuro. Tudo que você consegue enxergar na sua vida é escuridão. Agora abre os olhos e me veja. Veja esse colorido dessa blusa verde, veja essa madeira que está aqui atrás de mim, veja os meus óculos. Você consegue me ver. Você consegue também agradecer por isso? Você consegue agradecer por você enxergar todos os dias tudo que você quiser enxergar? Agora é o seguinte, eu te faço um novo desafio. Coloca a sua mão para frente e mexe os seus dedos, os seus 5 dedos da mão. Coloca aí na sua mão, coloca os dedos, mexe os seus 5 dedos. Você é feliz por ter todos? Agora faz o seguinte, tira o polegar da sua mão e pensa a sua vida sem esse polegar. Pensa agora como é que seria a sua vida sem esse polegar. Pensa como é que você poderia pegar um copo com água. Olha como seria difícil se a gente fosse pegar um copo com água sem um polegar. Mas você tem o polegar. Você já agradeceu pelo seu polegar? Agora eu vou fazer um novo desafio. Você hoje de manhã, você conseguiu tomar café da manhã? Conseguiu lanchar? Conseguiu merendar? O que você comeu? Você comeu pão com café? Você comeu um ovo? Comeu um omelete? Você comeu uma fruta, uma torrada? Você consegue agradecer por isso também? Consegue agradecer pela vida ter te fornecido esse café da manhã, a vida ter te fornecido, ter te colocado nessa situação de tanto privilégio? Olha, você pode até não achar, mas você é um privilegiado por tudo que você tem. E você é uma pessoa que é muito capaz mesmo de tudo, de ter todos os resultados, porque você é uma pessoa merecedora. Então aí eu te pergunto, o que a gente poderia fazer para melhorar o nosso mundo? A gente tem que dotar da convicção de que nós temos, de que nós somos. Se você tivesse a certeza de tudo que você tem, porque a nossa mente ela, às vezes está tão acelerada que ela pensa sempre no futuro. Eu quero isso que eu não tenho ainda. Eu quero pensar, a coisa está sempre lá no futuro, mas ela nunca está aqui. Então, Almi, como é que a gente pode viver no presente? Como é que a gente pode viver no agora? O que a gente pode fazer para modificar esse resultado que eu tenho na minha vida? Se dote da convicção do que você tem. Tenha anotado aquilo que você tem. Então, qual é o exercício que eu faço? Eu, Almi, faço todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã, ao acordar, eu vou no banheiro. Primeiro que eu agradeço por tudo. Eu agradeço por estar vivo por mais um dia, porque tem pessoas que não têm essa regalia de estar viva por mais um dia. Tem pessoas que estão em camas de hospital. Tem pessoas que estão aí, enfim, infelizmente, como doentes terminais. Mas você não. Ou você sim, mas você quer melhorar. Ok. Você tem essa possibilidade de melhorar também. Agora, você está ali e você dá graças a tudo que você tem. Gratidão. Esse exercício é infalível. Todos os dias de manhã, acorde e agradeça a 10 coisas na sua vida. Agradeça a 10 coisas na sua vida. Agradeça pelo que você vê, agradeça pela perna que você tem, porque sem a perna seria muito mais complicado. Agradeça pelo seu pé. Ou se você não tem a perna, não tem o pé, não tem problema. Agradeça pela sua inteligência, agradeça por você falar, agradeça pelo seu emprego que você tem. Pode não ser aquele emprego dos seus sonhos, mas agradeça. Tome aquilo para você. Encha-se daquela sensação de que você tem, de que você merece e de que você merece mais, de que você merece o melhor. A vida ela tá aqui para te dar o melhor o tempo todo. Agora, você está enxergando as possibilidades ou você está deixando que as possibilidades elas saiam de perto de você? Então pense a respeito disso. É muito importante. Exercício. Amanhã, a partir de amanhã,
Amanhã de manhã você vai acordar, você vai olhar para o espelho e você vai agradecer a 10 coisas. Quantas vezes eu devo fazer isso na minha vida, Almir? Todo dia. Quantas vezes eu devo fazer isso na semana? Os 7 dias da semana. Quantas vezes eu devo fazer isso por ano? Todos os dias do ano. Olhe para você. Você vai ter sempre alguma coisa para agradecer, sempre. Você vai ter o seu chinelo para agradecer porque você tem onde calçar. Você vai ter a alegria do seu cachorro para agradecer. Você vai ter o que você lancha. Você vai ter a sua geladeira que deixa a sua comida e a sua bebida gelada. Você vai ter um amigo que você vai poder conversar, que você diz graças a Deus, eu fico agradecido, eu tenho gratidão por aquilo. Por aquela pessoa, você sempre vai ter alguém, alguma coisa para agradecer, sempre. Todos os dias de manhã eu agradeço muito, porque quando eu agradeço, eu olho para mim e digo, ok, eu tenho e eu vou procurar mais, eu vou procurar melhor. Bom, a nossa live está chegando aqui no final, mas calma, não saiam, porque eu ainda tenho um recado muito importante, e esse talvez seja o recado mais importante que eu tenho para vocês, tá? Qual é esse recado? Eu preciso muito que você possa divulgar. Eu preciso que você possa divulgar, que você ajude as outras pessoas. Por quê? Porque tem milhares de pessoas que já estão sendo impactadas, milhares de pessoas que estão sendo ajudadas, milhares de pessoas que estão sendo confortadas com esses vídeos que a gente está fazendo aqui agora. E eu quero muito que você possa me ajudar a triplicar, a quadriplicar esse bem, essa positividade na vida. Então, faça agora, nesse exato instante. Faça a sua ajuda para melhorar o mundo. Agora, nesse exato instante, ajude as pessoas. Faça a duplicação dessa ajuda. O que você vai fazer? Ajude uma pessoa a conhecer o trabalho do Almir Gadelha, ajude alguma pessoa a conhecer os vídeos, esses vídeos motivacionais que estão mudando e modificando a vida de tanta gente. Hoje nós já falamos sobre Start, já falamos sobre sorte, já falamos sobre o medo, já demos dicas de como vocês podem vencer o medo, falamos sobre essa questão da gratidão, do agradecer. E olha, eu quero já indo finalizar aqui a ideia, porque eu vou dar agora para vocês, estão me pedindo agora, tem muita gente que está desempregada agora, muita gente que está desempregada. E tem muita gente que está querendo colocar às vezes o próprio negócio. Algumas pessoas, na verdade, elas têm algumas ideias do que devem fazer, para onde ir. Almir, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho metas, eu não sei para onde começar. Não desista. Você não deve desistir da sua vida, não deve desistir de tentar. Se você olhar a história de todos os grandes homens da humanidade, de todos os grandes pensadores, de todas as pessoas que são vitoriosas na vida, você vai perceber uma coisa muito importante: elas não desistiram. Elas tentaram mais uma vez. Elas se derrubaram, elas perderam, elas fracassaram, mas elas continuaram. Então, continue. Não deixe para depois. Faça a coisa agora. E eu tenho mais um conselho para te dar, e esse talvez seja um dos conselhos mais importantes que eu possa te dar. Uma dica de ouro dessas que é importantíssima. Se você hoje pudesse resolver um problema na sua vida, o que você faria para resolver esse problema? Quanto você pagaria para resolver esse problema? É a mesma ligação que eu faço muitas vezes com você perder um ente querido que você sempre gostou muito na sua vida, que você sempre amou muito. O quanto você daria, o que você faria para abraçar essa pessoa mais uma vez? Então, o que você faria pelas pessoas que você ama? O que você faria para melhorar a vida dessas pessoas? O que você faria para melhorar a sua própria vida? Então, se você tiver uma oportunidade para melhorar a vida, e isso eu não estou falando no aspecto financeiro, mas sim no aspecto de se compreender um pouco mais, de agradecer um pouco mais, de se colocar na posição de vencedor, vá, não tenha medo, vá direto ao ponto, não tenha medo, entre com os dois pés, não entre com um pé só, não entre com medo, entre com os dois pés.
Eu digo sempre para todas as pessoas que estão ao meu redor, eu não entro, eu, Almir, não entro numa guerra para perder. Eu não entro numa batalha se eu não souber que eu vou vencer. Eu tenho uma confiança enorme em mim, se chama autoestima, amor próprio. Isso tudo que eu quero ensinar para vocês, tá? Isso tudo que eu quero ensinar para vocês aqui nas minhas lives. Infelizmente nosso tempo está acabando, nós temos 2 minutos. Temos 2 minutos e eu quero nesses 2 minutos agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, que ficou durante essa 1 hora comigo. Amanhã nós vamos ter uma outra live, eu vou falar, deixar vocês com um gostinho. Olhem mais tarde no meu Instagram, quando você olhar mais tarde no meu Instagram, a gente vai ter um tema de uma live muito bacana para você. E eu quero que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Almir Gadelha Inspira. Vai lá agora, ó. Terminou essa live? Vai lá, se inscreve, Almir Gadelha Inspira. Se você quer receber esse material, se chegou faltando 20 minutos para acabar, o que você vai fazer? Vai lá na minha bio, vai lá na página do Instagram, clica naquele link. Quando você clicar naquele link, você vai depois no seu e-mail e você vai confirmar a sua inscrição. Quando você confirmar a sua inscrição, o que vai acontecer? Gente, ó, você vai estar recebendo todos os vídeos do Almir Gadelha, todos esses ensinamentos, e nós vamos tratar sobre muitos outros temas que vão tirar você do piloto automático, que vão te ajudar a ter uma vida melhor, que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida. Esses ensinamentos que eu tive com o coach, com o desenvolvimento humano e emocional, com a análise comportamental, com a hipnoterapia, como terapeuta, tudo isso eu estou passando nessas minhas lives para vocês, nos vídeos para vocês, e eu quero muito que você possa seguir essa ideia, eu quero muito que você possa divulgar essa ideia, tá bom? A live amanhã é no mesmo horário, às 19 horas, e eu quero que você faça uma coisa, hein? Chama um amigo que você gosta muito. Chama alguém que você ama, tá? Chama alguém que você ama. Chama alguém para participar dessa live. A gente tem encontro marcado amanhã, às 19 horas aqui. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para as outras pessoas. Henrique, Fábio, Marci, Josiane, Priscila, também Luana, Azevedo, Moacir. Um abraço para Ana Rita, também para Gabi, Mili, enfim, um abraço para Régia, Cecília, Cláudio, nossa, é muita gente aqui, né? A Ângela, o Val, Marci, Fábio, enfim, todo mundo. Um beijo para todo mundo, para vocês, um abraço muito forte. A gente se encontra amanhã às 19 horas aqui no canal. Mais uma vez, eu peço para que você se inspire muito, para que você tenha uma vida abundante, para que você melhore cada dia mais, um degrau de cada vez. Até amanhã, pessoal. Valeu!